Fala galera, beleza? Eu me chamo Felipe Amorim, sou professor de Direito do Trabalho da Reta Cursos e vamos começar aqui uma revisão rapidinha para que você se dê bem na segunda fase de Direito do Trabalho. Vamos falar agora sobre Direito Material. Pessoal, o que é que a gente tem que entender acerca do Direito do Trabalho? A partir de 2017, o Direito do Trabalho vem sofrendo significativas alterações. A reforma do trabalho está aí para nos mostrar que as relações trabalhistas estão cada vez mais flexíveis. É natural que quando eu espero fazer um novo contrato de trabalho, as pessoas tenham mais liberdade para negociar. E é para isso que a reforma trabalhista está nos trazendo uma modernização. Entendendo que o direito do trabalho está sendo mais flexibilizado, a gente deve perceber que a OAB está compreendendo esse cenário e, naturalmente, vem cobrando cada vez mais matérias relacionadas à reforma do trabalho. Então, para iniciar nossa aula e você começar a compreender como a prova está sendo avaliada, entenda que os dispositivos inerentes à reforma trabalhista são muito importantes para a nossa prova. Sempre que vocês se depararem diante de uma questão que trata de temas relativos à reforma, imagine que o examinador, naturalmente, vai estar querendo que você tenha conhecimento acerca daquele assunto. E aí, para iniciar propriamente o nosso direito material, nós devemos entender que o direito do trabalho surge para proteger os empregados. Então, não à toa que vigora no direito do trabalho o princípio da proteção. O empregado como uma pessoa hipossuficiente dessa relação com o empregador. Beleza, a gente entendendo que o empregado ele é hipossuficiente em relação ao empregador, é natural que as cláusulas do contrato de trabalho, a legislação, o ordenamento jurídico, ele tenha uma tendência de proteger aquela figura. Agora, quando eu sei que eu tenho ou não a figura do empregado? O empregado, pessoal, para que ele seja caracterizado, necessariamente ele deve preencher os requisitos da relação de emprego. No direito do trabalho atual, os requisitos essenciais à formação da relação do vínculo empregatício são caracterizados por 4 requisitos: subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. O que é que eu posso fazer? Eu tenho em mente um mnemônico para fazer com que eu lembre quais são esses requisitos. Aqui no Nordeste, especificamente em Natal, que é onde está sediado o nosso cursinho, quando a gente é matuto, que vem lá do interior, que a gente entra num local cheio de boutique junta, a gente pensa, meu amigo, eu nunca vi tanta relação empregatícia em um lugar só. Como é que se chama esse local cheio de boutique junta? Pessoal, é nada mais, nada menos do que o shopping. E o shopping não é shopping, é S-H-O-P, shopping. Esses são os requisitos da relação de emprego. No shopping, eu tenho um lugar propício para formarem inúmeros vínculos empregatícios. Compreendendo quais são os requisitos da relação de emprego, eu começo a estudar o requisito da subordinação. O funcionário, pessoal, ele tem o dever de subordinação ao seu empregador. Ele deve cumprir os comandos do seu empregador. O empregador, ele tem o poder de mando. O segundo requisito que a gente pode observar é o requisito da habitualidade. Eu não tenho vínculo empregatício se o empregado não trabalha, pelo menos com uma frequência cíclica para o seu empregador. Tanto é que normalmente a gente não vislumbra a necessidade de assinar a carteira de trabalho daquelas pessoas que fazem bicos em empresas, que são empregados autônomos, que raramente comparecem naqueles estabelecimentos de trabalho, porque o requisito da habitualidade ele precisa ser preenchido para que eu também tenha uma relação de emprego. O segundo requisito essencial é o requisito da onerosidade. Meu amigo, não existe ninguém que trabalhe para outro sem o faz-me rir, o cacau, o dinheiro. Então, necessariamente para que eu tenha uma relação empregatícia, eu tenho que preencher o terceiro requisito da onerosidade. Por fim, como último requisito, que eu vou perceber para preencher um vínculo empregatício e, por sua vez, ter que assinar a carteira de trabalho de um funcionário, eu vou observar o requisito da pessoalidade. O que é que significa o requisito da pessoalidade, professor? Pessoal,
quando eu vou contratar alguém, eu quero aquela pessoa específica. Ela preenche aqueles requisitos porque ela tem aquelas habilidades, ela tem aquelas skills que me dão interesse de contratá-la. Portanto, eu vou contratar alguém que vai atender às minhas necessidades. Esse requisito da pessoalidade, alguns doutrinadores também costumam chamar de pessoa física, né? Porque eu não posso fazer um contrato de trabalho com um cachorro. Eu não tenho contrato de trabalho com uma empresa, né? Que aí a gente começa a vislumbrar que atualmente, para mascarar algumas relações de emprego, as empresas terminam contratando pessoas por meio da pejotização. Por quê? Porque a pejotização, você está tentando contratar uma pessoa jurídica. E aí, quando eu contrato uma pessoa jurídica, eu não preencho o requisito da pessoalidade ou da pessoa física. Por isso que para que eu tenha a carteira de trabalho assinada, eu preciso contratar essencialmente uma pessoa. E aí estaria fechado o quarto e último requisito da relação de emprego. Não tenho vínculo empregatício, não preciso assinar a carteira de trabalho de alguém se em algum momento eu sou falho ao preencher esses 4 requisitos. Mas, pessoal, ao mesmo tempo que nós só temos 4 requisitos para preencher a relação empregatícia, algumas pessoas pensam que existem outros requisitos. Muitos pensam que a exclusividade, eu trabalhar para um empregador só, me impede de ter outra carteira de trabalho com um segundo empregador. Isso não existe. É um entendimento clássico que a gente observa daqueles eventuais policiais militares que trabalham com subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade em alguns estabelecimentos privados. E muitas vezes a pessoa não quer, o dono do estabelecimento privado, assinar a carteira de trabalho dele, porque pensa que por ele ser exclusivo da polícia militar, daquele determinado estado dele, ele não teria o direito de assinar a carteira de trabalho. Mas, pessoal, uma vez preenchidos os 4 requisitos da relação de emprego, é natural que eu tenha que assinar a carteira daquele policial, independentemente de ele estar cometendo uma infração administrativa. Por quê? Porque a exclusividade não é um requisito essencial à relação de emprego. Outra ideia que também nós não podemos ter como requisito essencial à relação de emprego é o teletrabalho. Aquela pessoa que trabalha em teletrabalho, agora regulamentado depois da reforma trabalhista na nossa CLT, no artigo 75 da CLT, as pessoas não são obrigadas a trabalharem no estabelecimento da empresa. Se eu preencho o requisito da subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, eu não preciso ir para a empresa para trabalhar. Então, os funcionários que trabalham em teletrabalho, e aí a gente percebe, já estudando aí especificamente o teletrabalho, que são aqueles funcionários que trabalham através de meios telemáticos, que trabalham através de computador, palm top, que precisam de um aditivo contratual para serem serem retirados do trabalho presencial para o trabalho à distância, e aí também precisa que seja respeitado um prazo de 15 dias de transição para que ele saia desse trabalho presencial para ir para um trabalho à distância. Isto é, as características de empregado em teletrabalho não significam dizer que deixam de existir os requisitos da relação de emprego, porque trabalhar no estabelecimento da empresa não é um requisito da relação de emprego. Então, a gente consegue entender que, eventualmente, quando preencho os 4 requisitos da relação de emprego, eu não preciso preencher outros para que eu tenha a necessidade de assinar a carteira de trabalho do meu empregado. É bem verdade que existem categorias de empregados especiais, que além de obrigatoriamente ter que preencher os 4 requisitos da relação de emprego, eles terminam tendo algumas especificidades. Podemos falar, dentre os empregados especiais, daquele trabalhador intermitente, né? Que é uma nova modalidade que foi trazida pela reforma trabalhista, uma modalidade que está sendo objeto de discussão aí através de algumas ações diretas de inconstitucionalidade, mas que está vigente para a nossa prova, que trata daquele funcionário que não trabalha todos os dias, mas só atende a empresa quando ela precisa do seu trabalho. E aí ele trabalha, naturalmente, de forma intermitente. O empregado intermitente, ele não pode trabalhar, por exemplo, toda terça numa empresa, porque tira a característica intermitente do seu contrato de trabalho. O empregado especial intermitente é aquele que vem numa terça-feira para a empresa, passa uma semana sem vir, o empregador convoca para vir na outra sexta-feira, passa 2 semanas sem vir, o empregador convoca para vir na segunda. Ou seja, por que eu contrato um empregado intermitente?
Porque eu tenho que respeitar um prazo de convocação daquele empregado de 3 dias, ele tem que aceitar o serviço ou não com um prazo de 1 dia, e eu fujo daquele risco da informalidade. O empregado intermitente é nada mais, nada menos do que aquele empregado que faz bico para a empresa, recebendo todos os direitos trabalhistas ao final do balanço mensal dos trabalhos que ele fez para a empresa. É dizer, você contrata alguém nessas condições para evitar o risco de uma reclamação trabalhista, para evitar um passivo desnecessário, sabendo de que quando você vai contratá-lo, você já está pagando nos dias de trabalho dele, 13º, férias, aviso prévio, todas aquelas verbas inerentes ao direito do trabalho. Outra categoria de trabalhador especial, e eu não gosto de chamar de empregado, porque empregado, em tese, é aquela pessoa que eu preciso assinar a carteira de trabalho, é a figura do estagiário. Tem algumas pessoas, não sou eu, que costumam dizer que estagiário é a terceira pessoa depois de ninguém. É bem verdade que sem ele, meu amigo, a gente não tinha nenhuma sentença no Tribunal de Justiça, porque os cabas são ligeiros, é ele que faz tudo. Mas os estagiários podem ser chamados de terceira pessoa depois de ninguém, pessoal, porque eles não têm nenhum direito trabalhista assegurado nos moldes da legislação seletista. Por que eles não têm? Porque eles não possuem contrato de emprego. Eles possuem contrato de estágio, que é uma relação tripartite entre a universidade, a pessoa que concede o estágio e o próprio estagiário. Estagiário não pode ter carga horária que exceda 6 horas. Estagiário obrigatoriamente tem que estar matriculado em um curso técnico de nível superior. Estagiário obrigatoriamente tem que ter o seu estágio direcionado àquele curso de formação que ele está fazendo. E não tem direito a 13º, não tem direito a férias. Muita gente pensa que estagiário tem direito a férias. Estagiário não tem férias. Estagiário tem recesso de 30 dias. E por quê? Qual é a diferença, professor? Que laser é essa que você está falando comigo? Pessoal, férias é o valor da remuneração do cara mais 1/3. Estagiário nunca recebe. Quando tem bolsa, ele pode até não ter bolsa, ele não recebe a bolsa mais 1/3, né? Então a gente não pode dizer que estagiário tem férias. Resumidamente, estagiário não é empregado. Estagiário não tem vínculo empregatício. Porque se eu digo que existe a possibilidade dele não receber valor de bolsa, é natural que eu entenda que, por exemplo, o requisito da onerosidade nem sempre está preenchido. Então a legislação, a lei do estagiário, lei 11.788 de 2008, me diz que estagiário não é empregado. Outra figura interessante, que pode ser chamado, aí sim, de um empregado especial, é o trabalhador avulso. Lembre-se, trabalhadores avulsos obrigatoriamente trabalham em ambientes portuários por intermédio do sindicato. O sindicato que faz ele recruta as pessoas para trabalhar para uma determinada empresa. Ele deve receber todos os direitos inerentes à relação empregatícia. Então, quando ele trabalha, ele já recebe 13º, férias, aviso prévio, FGTS e por aí vai. É um funcionário normal que também tem direitos como todo e qualquer empregado seletista comum. Outra figura de empregado especial, que tem as suas especialidades, é o empregado aprendiz. O que seria um contrato de aprendizagem, pessoal? É aquela pessoa que é contratada para aprender algum curso técnico, uma formação técnico-profissional numa empresa e que tem entre 14 e 24 anos. É aquela pessoa que tem um contrato por prazo determinado de 2 anos. É aquela pessoa que a alíquota do FGTS, ao invés de ser 8%, é de 2%. São aquelas empresas, não podendo ser uma empresa pequena, de pequeno porte, pequena empresa, que precisam preencher a cota de aprendizagem de 5% a 15%. Então, o aprendiz é uma outra modalidade de empregado especial. Outra forma de empregado especial, que além de preencher os requisitos da relação de emprego, também merecem atenção para a gente, é o trabalhador menor. O trabalhador menor, pessoal, é aquele que não pode trabalhar em ambiente perigoso, não pode trabalhar em ambiente insalubre, não pode trabalhar em ambiente doméstico, não pode trabalhar em ambiente que prejudique a sua frequência na escola ou o seu desenvolvimento físico, moral e social. É aquela pessoa que tem até 18 anos. É aquela pessoa que, para assinar um termo de rescisão do contrato de trabalho, precisa estar assistida pelo seu responsável legal. É aquela pessoa que hoje, a partir da reforma trabalhista, também pode parcelar as suas férias, né? É uma alteração que a reforma trabalhista trouxe. Eu tenho também como outra figura de empregado especial a trabalhadora mulher.
A trabalhadora mulher, além dos direitos que são dados aos homens, ela tem direito, por exemplo, à estabilidade no emprego, que vai do momento em que ela fica grávida, independentemente dessa gravidez ser ou não no curso do aviso prévio, até 5 meses após o parto. É aquela funcionária que tem um direito a gozar de licença maternidade, do nascimento do bebê até 4 meses após o parto. É aquela funcionária que passa por um período de lactação do 4º ao 6º mês e que durante esse período a empresa tem que conceder 2 intervalos intrajornadas de pelo menos 30 minutos. Então, nós devemos perceber que à mulher são dados direitos por condições físicas, para proteger o feto, para proteger aquela condição que eventualmente ela pode vir a ter por circunstâncias naturais e biológicas. Outro empregado especial é o empregado doméstico, pessoal. Nós não podemos esquecer que além de preencher todos os requisitos da relação de emprego, especificamente o da habitualidade, que é uma habitualidade, entre aspas, mitigada. A gente tem doméstico que precisa assinar a carteira de trabalho somente quando ele trabalha mais de 2 dias em um ambiente familiar durante uma semana. Se ele trabalha até 2 dias, não precisa assinar a carteira de trabalho dele, porque ele é diarista. Nós precisamos lembrar também que o doméstico, ele não pode trabalhar quando é menor de idade em ambiente doméstico. Não existe doméstico menor de idade. Nós precisamos entender também que o doméstico obrigatoriamente trabalha para uma pessoa física. Do seu trabalho, o seu empregador não pode ter lucro. São essas as qualidades especiais que, além dos requisitos essenciais da relação de emprego, também devem ser prestadas atenção quando se fala de empregado doméstico. Nós temos o empregado rural, que é aquele que trabalha em ambiente rústico ou casas de albergado, e é aquele funcionário que o adicional noturno dele é diferente do adicional noturno dos empregados comuns. Como é o adicional noturno dos empregados comuns, professor? O adicional noturno dos empregados comuns, eles recebem 20% a mais do valor da hora de trabalho quando ele trabalha a partir das 22 e até as 5 da manhã. Veja também que a hora do adicional noturno do trabalhador comum, ela é uma hora ficta, 52 minutos e 30 segundos. O trabalhador rural, não. O adicional noturno dele é no percentual de 25%, além do valor da hora normal. O trabalhador noturno, ele precisa trabalhar pelo menos das 20 às 4 horas para ter direito ao adicional noturno, se ele trabalhar com a pecuária, e das 21 às 5 horas se ele trabalhar com a agricultura. O empregado rural, ele também tem o descanso para repouso e alimentação, o intervalo intrajornada diferente do trabalhador comum. No trabalhador comum, o intervalo intrajornada é de pelo menos 1 hora, no máximo 2, podendo ser reduzido para 30 segundos através de acordo ou convenção coletiva. O trabalhador urbano tem um intervalo intrajornada de acordo com os usos e costumes da região. Fazendo esse apanhado acerca dos empregados, a gente vai estudar a figura do empregador. O empregador é o contrário do empregado. É aquela pessoa que assalaria, admite, que eventualmente de onde emanam as ordens de horário de trabalho. É aquela pessoa que resolve contratar e para quem vai incidir o ônus da atividade empresarial. O empregador não pode deixar de pagar o salário mensal do funcionário ao pretexto de que a sua empresa está com um prejuízo econômico. Dentro do empregador, a gente começa a pensar em grupos econômicos. Será que eu preciso botar mais de uma pessoa na minha peça prática profissional no polo passivo? Lembrem-se, se aquelas empresas, 2 juntas, trabalham em comunhão de interesses, para o direito do trabalho elas constituem um grupo econômico. Uma vez constituindo um grupo econômico, eu posso demandar qualquer uma delas de forma solidária, pessoal. Grupo econômico implica em responsabilidade solidária. Ou seja, eu demando qualquer uma delas no polo passivo. Lembrem-se, por outro lado, a mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. Se Joãozinho tem uma empresa de alimentos e ao mesmo tempo tem uma empresa de calçados, se elas não trabalham em comunhão de interesse, eu não posso dizer que o fato de Joãozinho ser dono das 2 empresas, eu poderia, se eu fosse movimentar alguma ação contra aquela empresa de alimentos, jogar no polo passivo a empresa de calçados. Não posso, porque ali não existe um grupo econômico. Pessoal,
entendendo que eu tenho de um lado a figura do empregado e tenho do lado a figura do empregador, a gente precisa também compreender o contrato de trabalho. O contrato de trabalho é nada mais, nada menos do que uma obrigação recíproca que o empregado e o empregador assumem entre si. O empregador, por exemplo, ele não pode trazer alterações prejudiciais ao contrato de trabalho do seu funcionário. Inclusive, o empregador ele não pode reduzir o salário do funcionário a qualquer custo. Só existe uma hipótese de redução salarial, que é quando o empregador, por meio de acordo ou convenção coletiva, diante de uma necessidade financeira da empresa, resolve reduzir o salário de um grupo de funcionários e, em troca, lhe dá a garantia, uma estabilidade no emprego, enquanto perdurar a redução salarial. Essa é a única hipótese de redução salarial. Além disso, pessoal, a gente precisa entender que hoje, com a reforma trabalhista, se prioriza cada vez mais, pessoal, a livre negociação. Acordos e convenções coletivas estão em voga neste momento. E o que é que eu posso dizer que pode ou não ser negociado através de acordo ou convenção coletiva? Artigo 611-A, de leitura obrigatória da CLT, vai dizer o que é que eu posso negociar através de acordo ou convenção coletiva. Artigo 611-B, também de leitura obrigatória, vai dizer o que eu não posso negociar através de acordo ou convenção coletiva, pessoal. Lembrando, existe depois da reforma trabalhista, a figura do superempregado, do hiperempregado, que é aquele que pode negociar com a mesma força de acordo ou convenção coletiva, desde que ele receba um salário de 2 vezes o teto do RGPS e tenha diploma de nível superior. Mas não confunda a figura do superempregado com aquele empregado que pode promover uma cláusula compromissória de arbitragem quando é contratado na empresa. O que é isso, professor? A reforma trabalhista, além de trazer a figura do superempregado, que pode negociar com a mesma força de acordo ou convenção coletiva, também trouxe a figura do empregado que tão somente possui salário 2 vezes superior ao teto do RGPS e pode estipular uma cláusula compromissória de arbitragem no contrato de trabalho, para que antes dele precisar demandar a Justiça do Trabalho, ele tenha que demandar uma Câmara Arbitral. Pessoal, banco de horas pactuado por acordo ou convenção coletiva tem validade de até 1 ano. Pactuado por acordo individual tem validade de até 6 meses. O banco de hora tácito, que é aquele conversado, vou folgar hoje porque eu fiz mais horas amanhã e tal, tem validade de 30 dias, pessoal. É isso que a gente precisa entender acerca das possibilidades de acordos e convenções coletivas. Pessoal, a reforma trabalhista também trouxe uma disposição interessante. Antes, quando eu ia pedir dano moral na minha reclamação trabalhista, eu ia beber do direito comum, do direito civil. Hoje, pessoal, eu vou perceber que o artigo 223 da CLT, ele vai me trazer os requisitos para que eu venha pedir um dano extrapatrimonial na Justiça do Trabalho. Hoje eu tenho ofensas gradativas de natureza leve, média, grave e gravíssima, e que a gente tem que observar os artigos para fazer um pedido de dano moral, dano extrapatrimonial, dano estético, dano físico, que eventualmente ele apareça em nossa peça. A gente sabe que antigamente os empregadores, eles extrapolavam os limites dos seus empregados e faziam com que eles fossem submetidos a jornadas de trabalho excessivas. Hoje, existe o que nós chamamos do limite constitucional. O empregado não pode trabalhar mais de 8 horas diárias ou mais de 44 semanais, sob pena do pagamento de hora extra. O que é hora extra? É o valor da hora normal, mais um adicional de 50%. Além disso, a gente deve respeitar o intervalo dentro da jornada de pelo menos 1 e no máximo 2 horas. Eu tenho que respeitar também o intervalo entre um dia de trabalho e outro de pelo menos 11 horas. Eu tenho que respeitar o descanso semanal remunerado dentro de 7 dias de trabalho. Se eu tenho um empregador que não cumpre esses descansos, eu tenho que pedir hora extra relacionada ao excesso que o empregador gozou do seu empregado. Como é que eu conto a hora de trabalho do funcionário? Eu tenho, primeiro, que entender que a partir do momento em que o funcionário está à disposição do empregador, começa a estar vigente a contagem da jornada de trabalho daquele funcionário. Se eu falo em descanso semanal remunerado, eu também posso falar em descanso anual, entre aspas, remunerado. São as férias, pessoal. Quando eu trabalho 1 ano, eu tenho direito a descansar 30 dias. E esses 30 dias devem ser concedidos ao empregado dentro de 1 ano para frente. Quando eu estou trabalhando aqui como se fosse uma esteira, eu estou ao longo do meu período aquisitivo. Para frente eu estou no meu período concessivo.
Lembre-se, toda e qualquer irregularidade nas concessões das férias enseja o pagamento em dobro. Então, se eu não paguei as férias do meu funcionário 2 dias antes dele gozar de iniciar as suas férias, pagamento em dobro, né, pessoal? Férias sempre se relaciona com o valor de uma remuneração mais um terço. Pessoal, e aí tratando acerca de remuneração e salário, a gente sabe que salário produz o princípio da onerosidade. Nós conseguimos compreender salário como salário base mais complementos salariais. Remuneração já é o salário mais as parcelas pagas por terceiros. Quando eu tenho uma verba de natureza salarial, é natural que eu venha pedir reflexos em 13º, férias, aviso prévio, FGTS, multa de FGTS. Porque quando alguma parcela possui natureza salarial, aquela fatia do meu bolo do salário também se agiganta. Dentro das possibilidades de complementos salariais, a gente precisa falar de duas figuras importantes, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Eu não posso receber os dois ao mesmo tempo. Adicional de insalubridade, ele pode ser de natureza leve, de natureza média ou de natureza máxima. 10, 20 ou 40%. Adicional de periculosidade é uma parcela física de 30%. Adicional de insalubridade é sobre o salário mínimo regional. Adicional de periculosidade é sobre o salário base do empregado. Além disso, pessoal, eu preciso entender que o adicional de periculosidade sempre deve ser pago quando eu trabalho sobre uma motocicleta ou com segurança patrimonial armada. O adicional de insalubridade, por outra vez, me dá direito quando eu trabalho com agentes nocivos que ao longo do tempo vão minando a minha saúde. Essas são as principais ideias que eu preciso ter acerca do adicional de insalubridade e de periculosidade. Pessoal, agora chegando quase ao final da nossa aula, nós precisamos entender que tem um momento que eu preciso, às vezes, rescindir aquele contrato de trabalho. Nós temos algumas grandes possibilidades de rescindir o contrato de trabalho. E isso me ajuda a lembrar quais verbas rescisórias são devidas em cada tipo de rescisão do contrato de trabalho. Fato do príncipe, pessoal. As verbas indenizatórias, proporcionais e o direito adquirido, em tese, quais são as indenizatórias, as proporcionais e o direito adquirido? Direito adquirido é saldo de salário e férias. Em toda e qualquer modalidade de rescisão de contrato de trabalho eu vou receber. Proporcionais são 13º proporcional e férias proporcionais. Indenizatórias são, pessoal, aviso prévio e multa de 40% do FGTS. Se eu tenho 3 grandes blocos de verbas rescisórias, as direito adquirido, proporcionais e indenizatórias, eu consigo modulá-las naquelas modalidades de rescisão de contrato de trabalho. No fato do príncipe, o que é que acontece? O empregador, ele só não precisa pagar as verbas indenizatórias, porque elas ficam ao cargo do ente federativo que motivou a rescisão do contrato de trabalho. No comum acordo, pessoal, o direito adquirido e as verbas proporcionais são pagas integralmente. Já aquelas verbas indenizatórias, a multa do FGTS ela cai para 20% e o aviso prévio é pago pela metade. No comum acordo é quando as duas partes se entendem por bem terminar o contrato de trabalho. Na justa causa, que é a pior hipótese de rescisão do contrato de trabalho, o empregado só recebe aquilo que é direito adquirido. Na culpa recíproca, que é quando na Justiça do Trabalho, em sede de uma lei judicial, se entende que ambos tiveram culpa, pessoal. O direito adquirido e as verbas proporcionais são devidas integralmente e as indenizatórias são pela metade. Na morte do empregador, que é quando o empregado morre, o empregado recebe todas as verbas rescisórias. É como se fosse uma extinção do contrato de trabalho sem ser a pedido do empregado. Pessoal, quando eu entendo e venho falar de estabilidade no emprego, é porque eu não posso terminar o contrato de trabalho que não por uma justa causa aplicada. Lembrando que a justa causa ela está inserida no artigo 482 da CLT. Quais são as grandes modalidades de estabilidade no emprego? Dirigente sindical, que é aquele que eu só posso demitir quando acontece a justa causa e através de uma ação judicial, que é o inquérito judicial para apuração da falta grave. A garantia do emprego dele vai do registro da candidatura até um ano após o mandato.
O representante pessoal, que é aquele que é eleito pelos funcionários para representar a empresa, que a garantia no emprego dele também vai do registro da candidatura até um ano após o mandato. O membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é aquele que só tem estabilidade quando é indicado pelos empregados. A figura indicada pelo empregador não possui estabilidade no emprego. Então, ele tem garantia no emprego quando eleito do registro da candidatura até um ano após o mandato. Também só pode ser demitido por justa causa, né? Que aí seria a causa, a hipótese de extinção daquela estabilidade. E o gestante e o acidentado, eles podem ser demitidos também quando aplicarem uma justa causa, mas eles possuem a garantia no emprego por uma condição física que lhe foi dada. Ou a mulher por ter ficado grávida, e a garantia vai da ciência da gravidez até 5 meses após o parto, e o acidentado, que é aquele que obrigatoriamente sofreu um acidente do trabalho, ficou afastado por mais de 15 dias, recebeu o benefício previdenciário do auxílio doença acidentário e tem garantia no emprego de 1 ano depois que ele retorna do auxílio doença acidentário. Ficam aqui nossas dicas para a nossa revisão revisão a jato aqui da nossa reta curso. Eu desejo a vocês que façam uma excelente prova. Entrem em contato com as nossas redes sociais para que a gente eventualmente troque ideias acerca da prova. Conversem com as pessoas que compõem a reta. Acessem o nosso Instagram da Reta Cursos. Acessem o nosso Instagram de Amorim_Felipe. E não se esqueça, estamos juntos para vencer essa prova da OAB. Logo mais, nós teremos excelentes advogados trabalhistas para virem visitar a cidade de Natal e conhecer as nossas belas praias, o nosso litoral. E lembrando que tem um professorzinho lá do Nordeste que ajudou vocês na aprovação de vocês. Tamo junto, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.